Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. O Abel Ferreira ele não cansa, né? Ele quer, não dá pra entender exatamente o que esse rapaz quer, mas ele não tem assim nenhum tipo de limite. Ele não tem limite, eu diria. Envolvido agora numa polêmica com uma fala do técnico Hernan Crespo que não quis causar polêmica em nada. O São Paulo ele vive dias tão conturbados que nem uma resposta para o Abel Ferreira cabe direito, né? Um cara que tá no auge dele aí, enquanto o São Paulo mal tem o que fazer. O Crespo, todo educado, tem algumas falas proferidas ali que envolvem Abel Ferreira e o Abel, no primeiro momento, ele chega e cresce para cima do Crespo de maneira assustadora. Vamos discutir sobre isso hoje aqui e também do que tiver aqui para discutir do São Paulo Futebol Clube. Vai ser um vídeo muito top e espero que você venha comigo. Chega nesse like brabão pra dar aquela moral no vídeo aí, vamos lá. E se inscreva aqui no canal também, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de ter você por aqui. Demorou? Vamos lá então? Então vamos lá. Olha só, o Crespo, na última coletiva dele, quando ele empata com o Flamengo, ele é perguntado, né, sobre a estrutura de Palmeiras e Flamengo, em relação ao São Paulo e tal. E ele dá uma resposta elogiando Palmeiras e Flamengo. E ele fala lá, os caras eles podem acelerar os processos por ter dinheiro. Acelerar processos por ter grana. E o Crespo, ele ainda fala, não estou aqui, pelo amor de Deus, desmerecendo o trabalho de Abel e Felipe, que é o Abel Braga e o Abel Ferreira e o Felipe Luiz do Flamengo, né? E ele fala, o que os caras fazem lá é muito difícil. É muito difícil. Mas a grana faz acelerar processos. E o Crespo, meus amigos, ele fala uma coisa assim bastante óbvia, inclusive, né? E o que é o processo acelerado? É você brigar por títulos, é você ter uma estrutura na equipe de base porque você tem a grana, você poder fechar as portas para vendas baratas e só vender quando for bem caro. E o Abel, ele numa entrevista coletiva dele, na última, depois de ganhar do Santos, o Palmeiras ele ganhou do Santos, né? Ele empurra o Santos lá para a zona de rebaixamento, ele fica assim isolado pela briga pelo título brasileiro, e aí também, além de tudo isso, o Abel ele tá voando na Libertadores também, né? Ele acabou de eliminar a LDU e tal, então ele tá por cima de tudo. Aí ele na coletiva, ele é perguntado sobre essa fala do Crespo, e ele fala, o Crespo, ele faz uma piadinha lá, que quando o Crespo foi jantar com ele lá, ele que pagou e tal, tudo bem até aí de boa. Mas na hora que ele fala dos méritos que o Palmeiras teve, aqui pra mim ele falta totalmente com a realidade, cara. Ele fala assim, não, aqui nós ganhamos, trouxemos o torcedor, vendemos jogadores formados aqui na categoria de base, tudo isso é verdade. Mas também tudo isso é verdade porque eles já tinham grana, que veio tanto do Paulo Nobre como também da Leila Pereira, né? Então os caras eles tiveram um aporte de dinheiro muito grande que tira as dívidas atuais, tira ali juros bancários, não fica devendo mais nada para ninguém. Aí você fazer um trabalho pensando num projeto a longo prazo fica muito mais fácil. Então o Abel Ferreira hoje ele deveria, né, colocar a mão na consciência e pensar se ele faria o mesmo trabalho se ele treinasse um time endividado. Um time tipo do Santos, um time tipo do São Paulo. Ele conseguiria ter o tempo de parar, pensar um projeto, né, de ver os jogadores da equipe de base, como por exemplo o Endrick, o Estevão, ou o Richard Rios, que não é base, mas é contratado jovem, se ele teria tempo de trabalhar com esses caras, se ele estivesse num time tipo São Paulo, que aparece a primeira oportunidade e o cara vai lá e é vendido. Então o Abel, quando ele dá esse pé no peito aí, se gabando do projeto que ele participa, ele tem sim que colocar a mão na consciência e pensar, o Palmeiras hoje é mais estruturado que o São Paulo, que o Santos, que o Corinthians, indiscutivelmente. Mas será que o Abel Ferreira é mais técnico do que os outros? Ele teria que provar isso num outro time também, né? É claro que desmerecer o Abel hoje também não é o caso, né? Agora, se ele parar para analisar direitinho, todo mundo que parar para analisar e ver o que o Abel Ferreira tem feito, será que outros técnicos à frente do Palmeiras também não fariam? Né, é muito esquisito. Mas o que me chama a atenção nem é ficar comparando o Abel com os outros, porque o Abel hoje, ele aqui no Brasil, ele tá deitando e rolando. É indiscutível que o cara aqui no Brasil hoje, ele é o melhor técnico considerado e com certeza com méritos.
Mas daí ele ficar tirando sarrinho e tripudiando porque ele soube fazer, ele soube montar, ele soube pensar e planejar, ele soube vender, acho que aí também não é o caso, né? Se não é Paulo Nobre e Leila colocarem dinheiro infinito lá e não cobrar juros, conseguir recuperar depois de anos e para ir ter a estrutura, eu acho que aí o Abel Ferreira ele tá realmente exagerando. Quando o Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo lá atrás, ele falou, ó, vou recuperar o Flamengo aqui. Então ele passou alguns anos sem fazer contratações, sem gastar, só arrecadando. Eu acho que ali também ele teve um plano. No São Paulo seria muito fácil fazer esse plano, né? Teria que chamar o torcedor e a diretoria e falar, ó, nós agora vamos recuperar o São Paulo Futebol Clube. E eu acho que isso todo torcedor abraçaria a causa. Sabe por que o torcedor do São Paulo não abraça a causa? Por que a torcida do São Paulo não confia nessa diretoria? Porque no mesmo momento que eles falam que não vão gastar, que eles estão economizando, que eles querem realmente guardar dinheiro, que eles precisam que o torcedor entenda que agora vai ser uma gestão calma, sem custos e coisa e tal, eles nesse mesmo momento, eles anunciam que vão comprar Juan Tressoldi, que é um zagueiro reserva que custaria 25 milhões de reais aproximadamente. Ele acabou indo pro Atlético Mineiro, né, porque ele não ficaria no Sassuolo lá. E agora eu não sei nem como é que tá a situação do Juan Tressoldi, mas como é que você espera que uma torcida abrace essa ideia, compre essa causa de agora eu vou economizar, agora eu vou guardar dinheiro. Aí o São Paulo faz o que fez lá no Porto com o William Gomes e com o Moreira para poder liberar o Wendel, né? Porque assim, muitos torcedores, e eu me incluo aqui, queríamos o Wendel no São Paulo. A nossa ideia era ter o Wendel, nossa vontade era ter o Wendel aqui no São Paulo. Só que nunca foi vender o William Gomes a preço de pinga pra nada, pra ter o Wendel um pouquinho antes. Porque se nós pararmos pra lembrar como é que foi a história do Wendel, ele já tinha um pré-contrato assinado com o São Paulo e duraria mais 6 meses para ele vir para o São Paulo automaticamente. O São Paulo, para não esperar os 6 meses, ele vende o William Gomes por 56 milhões de reais. E é isso que o torcedor são paulino não aceita mais. Esse tipo de discurso, esse tipo de ladainha é o que o torcedor são paulino não vai aceitar mais. Nós sabemos que a necessidade de ter o Wendel era grande, né? Acabou não sendo, porque o Wendel não deu certo. Mas era grande. Agora, a necessidade de vender o William Gomes a 200 milhões e não 50 era muito maior. Então, se a diretoria chega abertamente, claramente para o torcedor e fala, eu queria o Wendel agora, o pré-contrato está assinado. O Porto não quer liberar. O Porto quer que eu flexibilize uma venda do William Gomes por 50 milhões. E aí, espero o Wendel vir de graça no meio do ano e segura o William Gomes, ou vende o William Gomes por 50 milhões, né? E para antecipar a vinda do Wendel. Todo torcedor são paulino iria pedir para segurar o William Gomes, um dos possíveis craques do futuro do mundo do futebol, e depois o Wendel viria. Até porque o São Paulo já tinha contratado o Enzo Dias já nesse momento. Então, assim, o Enzo Dias veio de graça, veio emprestado de graça. Será que não dá pra você fazer futebol lá atrás com o Enzo Dias e quando você tiver um cara igual o William Gomes, você segurar essa venda pra fazer depois e fazer uma excelente venda? Sabe? A diretoria não dá ao torcedor essa voz. Ela não pergunta pro torcedor, ela vai fazendo esse tipo de lambança, perde dinheiro que perdeu, vou calcular por baixo, deixa de ganhar. Se é o Palmeiras, ganharia 200 com o William Gomes, o São Paulo ganha 50. E o Palmeiras ainda contrata um cara com o olho mais clínico, um olho mais inteligente, contrata um cara igual o Piqueres. Enquanto o nosso Wendel, ele vem baleado já vem tudo destruído. É claro que o Palmeiras poderia machucar o Piqueres também e ir lá e comprar o outro cara do mesmo nível. Isso aí é ter o dinheiro. Agora, vamos imaginar que nós não temos a grana. O Enzo Dias é a nossa realidade? Paciência. Vamos de Enzo Dias. E aí o William Gomes seria o cara pro futuro. O São Paulo poderia ter hoje, chutando por baixo no time aí, um ataque composto por o David Neres, Antony, Luiz Araújo com o Gabriel Sara armando esse time aí. E aí você fala, Juba, isso aí é utópico, é um sonho, é maluquice, até sequer pensar nisso. E eu concordo que é maluquice, mas você precisa vender todos a preço de nada. Todos
com valor abaixo do mercado. O Sara, valor abaixo do mercado. Anthony, essa venda foi mais ou menos porque segurou uma grande porcentagem, mas também valor abaixo do mercado. É 70 milhões no Anthony, 70 milhões no Sara, 50 milhões no William Gomes. E aí vai, Luiz Araújo, 35, 40 milhões, é tudo barato, cara. Você vê o Luiz Araújo jogando no Flamengo, que pelo que eu me lembro foi uma pedida do Sampaoli quando era técnico do Flamengo, e aí o Flamengo pagou uns 50 milhões nele, que era lá nos Estados Unidos. É um jogador que, se você olhar pra ele hoje, ele é categoria de base do São Paulo, fala do São Paulo com o maior carinho, e ele é um cara que é tipo assim, hoje é impossível de vir pro São Paulo. Hoje o São Paulino olha pro William Gomes e pensa, poxa, sonho impossível. Olha pro David Neres, eu já não vejo como um sonho impossível. Que eu acho que o David Neres vai querer acabar aqui um dia. O Sara também, já até declarou que gostaria de voltar. O São Paulo, essa diretoria, ela dá muita sorte que os caras querem voltar pra cá. Mas olha o nível da seleção que o São Paulo poderia fazer, tendo hoje David Neres, Luiz Araújo, Gabriel Sara. Vende o Anthony, teria o Gabriel Sara. E aí? Sara, Luiz Araújo e David Neres. Qual ataque do mundo seria melhor que o do São Paulo? Com o Rian Francisco ali de centroavante, Caleri, sabe? Algum cara que é só pra fazer os gols, porque o David Neres, Luiz Araújo e Sara jogariam sozinhos. Então o São Paulo tem chance. Você fala assim, o Flamengo e o Palmeiras estão muito mais bem estruturados de grana. Não dá pra competir com os caras. E aí? Sara, Luiz Araújo, o David Neres e o Rian Francisco. Caleri, um centroavante, vendeu o Anthony, ganhou a fortuna e tem o ataque ali, que é a base que você formou e montou. Você vai ter um ataque do melhor do Brasil, tranquilo, o melhor do Brasil, sem gastar. Dá pra fazer futebol. O São Paulo não consegue, porque o São Paulo fica vendendo os jogadores a preço de nada e comprando jogadores mais velhos que custam mais do que os da base que ele vendeu, aparentemente, sei lá, pra agradar quem, não sei quem agrada, talvez algum empresário fique agradado, que feliz, algum diretor de futebol, algum conselheiro. A torcida não fica. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!